Seja bem-vindo mais uma vez, querido irmão, querida irmã, ao seu Momento com Cristo. É sempre bom ter você aqui no nosso canal Ronaldo Lemos 42. A você que ainda não é inscrito, você pode ir lá no YouTube, fazer a sua inscrição e você pode ativar o sininho para que você possa receber aí notificações diárias de vídeos sempre baseados nos livros da Bíblia, sempre à luz da Bíblia. E agradecer a você que tem multiplicado esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Ronaldo Lemos. Todos os dias a gente está gravando vídeo aqui pelo YouTube, nesse canal, para que nós possamos nos fortalecermos na caminhada. Nós estamos nessa semana no primeiro livro de Samuel. É um livro extraordinário que mostra a história de dois grandes homens. Saul, de um lado, que era um rei prepotente e superior, que fazia tudo conforme a sua vontade, indo contrário à vontade de Deus, e que perdeu aí a unção do nosso Deus. E do outro lado, um simples pastor de ovelha que se tornou príncipe e o primeiro rei, sendo ex-pastor de Israel. O segundo rei, aliás, mas o primeiro rei sendo que veio de uma família humilde, de uma linhagem humilde, uma família onde é a família de Jessé, e por sinal era um dos filhos que era pastor de ovelha. O menor deles foi então levantado rei por Deus através do profeta Samuel. Vamos falar um pouquinho da história de Davi. Davi, ele era um homem sensato, E Davi, o curioso é que eu estou lendo o livro de 1 Samuel, meus irmãos, e eu estou vendo que essa perseguição de Saul a Davi, eu acredito que, claro, foi uma permissão de nosso Deus, mas o que dá a entender é que Deus estava moldando o caráter de Davi em todo esse processo. Ou seja, Davi vendo um rei prepotente, um rei com altivez lá em cima, como era o caso de Saul, que já estava fazendo tudo de acordo com a sua própria vontade e entendimento, e Davi, com certeza, vendo aquele rei se comportar daquele jeito, sendo perseguido por ele com certeza ele começou a pensar o quanto ele deveria fazer diferente. Uma vez que ele foi ungido, escolhido por Deus a substituir Saul, ele tinha a oportunidade de fazer diferente. É certo que ao longo da história, em 1 e 2 Samuel, nós vamos ver Davi falhando, Davi errando, porque ele é um ser humano normal. Ele teve a unção de Deus e um homem que teve o coração que agradou a Deus, porém ele era suscetível de quedas, de erros, de falhas. No entanto, Davi, ele cometeu algumas falhas. Mas vale ressaltar que ao longo da vida de Davi, ele retrocedia. Era o homem que cometia falha, mas ele chorava aos pés do Senhor. Ele corria aos pés do Senhor. Ele se derramava aos pés do Senhor, bem como nós conhecemos através do livro dos Salmos. Davi, por muitos salmos, ele implora a ajuda de Deus, ele implora o perdão de Deus, ele glorifica a majestade e a soberania de Deus. Então, volta e meia, Davi, quando o cerco aperta e quando está favorável, ele procura a Deus, seja para pedir ou seja para agradecer. Um outro ponto muito curioso de Davi é que antes de toda e qualquer ação que ele fosse tomar, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele ia aos pés do Senhor, que serve de muito exemplo para nós também. Todas as coisas que Davi fosse fazer, de pequena ou de grande proporção, que traria consequências ou não, seja uma batalha grande, seja um simples cântico, seja qualquer coisa que ele fosse fazer, conforme nós vemos nos Salmos e nos livros de 1 e 2 Samuel, Davi engrandecia o nome do Senhor. Talvez está faltando isso na minha vida, na sua vida. Muitas vezes nós fazemos coisas e às vezes Deus até abençoa e dá certo, mesmo não procurando, não colocando em primeiro lugar. E nós deveríamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Tudo, absolutamente. Então Davi nos dá esse grande ensinamento. Hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o capítulo 26 de 1 Samuel, na nossa penúltima leitura. Amanhã será a última do 1 Samuel. Nós vamos ler do versículo 9 até 11, no caso são 3 versículos. Esse trecho narra a história em que Davi teve a segunda oportunidade de matar Saul. Davi teve mais uma oportunidade de matar Saul. Na questão aqui, Saul descobre que os homens de Zifém, eles descobrem que Davi está escondido. Eles descobrem onde Davi está escondido. E eles falam para Saul. E Saul pega muitos homens, seu exército, e vai
armar emboscada para Davi. Porém, Davi não está lá, já tem saído do local. E Saul pega no sono. Saul dorme à noite com seus homens. E Davi descobre que ele armou emboscada para ele. Davi também pega uns homens do seu exército lá e vai ao encontro de Saul. Quando ele chega lá, Saul está dormindo. Um dos homens de Davi pede permissão para cravar a lança no peito de Saul, para matar. E Davi dá um grande exemplo para nós. Davi não matou Saul. Por que eu estou dizendo para você que Davi deu um grande exemplo? Perdão. Davi teve a oportunidade de tirar aquele opressor, aquele homem que era uma barreira para ele. Mas ele disse, não vou matar um ungido do Senhor, não. Olha só como é importante isso. No momento em que Davi triunfaria, ele enxergou Deus. E ele poderia triunfar naquele momento? Poderia. Mas ele ia desagradar a Deus, porque ele estava matando um ungido do Senhor. E ele não aceita que o seu soldado desfira a lança no peito de Saul. Ele não aceita, ele não concorda. Mas eu convido os irmãos para ler comigo o versículo 10 e 11 do capítulo 26 de 1 Samuel. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como o Senhor vive, este ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos. É só isso. Davi teve a oportunidade de acabar com tudo aquilo, com aquela perseguição, com aquela fadiga de ele estar indo de um lugar para o outro, né? Na verdade, Davi não estava fugindo com medo de Saul e seus homens, porque Davi já sabia que o Espírito do Senhor já estava com ele. Aleluia! Davi já sabia que o Espírito que o Espírito do Senhor já estava com ele. Então ele não temia nada, nem a morte, nem nada, assim como diz o apóstolo Paulo: nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem principado, nem potestades, nada, nem a fome, nada, nos separará do amor de Deus. Lá no Salmo 10, versículo 17, o Senhor tem ouvido o desejo dos humildes, e lá ainda testifica ainda que o Senhor os acudirá no dia da aflição. Então, Davi, ele foi humilde nesse momento. O coração de Davi foi humilde o tempo todo. É por isso que em alguns pontos nós vemos que ele é denominado segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi, ele era muito humilde. Essa atitude que ele teve certamente agradou muito a Deus, porque ele teve a oportunidade de usar de altivez, de usar de prepotência e de se autodenominar dono da situação. Ele teve a oportunidade, mas ele falou: eu não vou fazer isso, que ele morra em batalha, que ele morra de outra forma, mas eu não vou fazer isso. O que será de mim? O que será daquele que ferir o ungido do Senhor? Davi foi apenas ungido. O profeta Samuel disse que o Espírito do Senhor era com ele, mas até aqui o Senhor não se manifestou a Davi. O Senhor não se dirigiu a Davi pessoalmente. Observe o respeito que Davi teve para com Deus. O respeito de saber que o homem estava fazendo coisa errada, já tinha feito tudo errado, mas Deus havia ungido ele um dia para ser rei. E Davi não o fez. Davi nos dá uma grande aula nesse momento. Davi, ele faz tudo aquilo que Deus quer que eu e que você façamos. Quando nós achamos que estamos dentro do propósito de Deus e nos sobe o ego, quando nós achamos que nós somos escolhidos e que nós temos a prioridade e que nós temos o controle da situação e que nós agimos por força própria. E que nós, quantas vezes não fizemos isso? E quantas vezes não deixamos Deus de lado e agimos por conta própria? Quando nós deveríamos ir com Deus primeiro, para que Deus pudesse direcionar.
para que pudesse dar o aval, para que pudesse dizer qual seria o próximo passo. Nós temos a oportunidade muitas vezes de fazer a nossa própria história, de tomar as nossas próprias decisões, como Davi teve aqui. Mas ele preferiu passar direto. Ele só chamou o seu soldado. Vamos, deixa quieto. Devemos aprender com Davi a ser humilde, pois Deus se agrada do coração humilde, do coração quebrantado, do coração que reconhece que ainda que você esteja no controle, aparentemente que você está no controle, você olha para o alto e diz: eu não estou no controle, ainda que pareça que eu estou, mas eu não estou, porque no controle de fato quem está é Deus. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar? Quero orar com você agora nessa noite. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor venha instruir a mim, Senhor, instrua o irmão e a irmã que está agora orando comigo, que eles possam, a exemplo de Davi, Senhor, nunca jamais tomar partido, tomar atitude de fazer as coisas por conta própria, pelo seu próprio entendimento, mas que eles possam confiar no Senhor, que nós podemos, Senhor, que nós possamos confiar no Senhor diante de todas as situações, até mesmo aquelas em que nós achamos que são causas ganhas e que nada mais nos aflige, mas que nós possamos olhar para o Senhor e pedir orientação e deixar que o Senhor faça a Tua vontade. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo encontro.